Bem-vindos, Dr. Paulo Fernando Meira, endocrinologista e metabologista, criador e professor do curso de implantes hormonais absorvíveis estéreis, que acontece normalmente na cidade de São Paulo, e esse mês de novembro acontecerá nos dias 20 e 21 de novembro, e temos já programado um novo curso para o mês de dezembro, nos dias 18 e 19 de dezembro. Neste curso eu trago para vocês várias informações sobre um curso completo, com várias informações sobre o uso dos implantes hormonais absorvíveis. Vocês vão encontrar também no meu site, que é o paulomeira.com.br, vocês vão encontrar uma aba onde você pode adquirir esse meu curso de forma completa e ampla, e também uma outra aba, a sua inscrição para o curso presencial. Eu quero trazer para vocês hoje algumas informações extremamente importantes em relação ao uso dos implantes hormonais absorvíveis, e nesse caso o implante da Tadalafila. Vamos conhecer um pouco desse tipo de medicamento e vou justificar por que esses implantes eles têm hoje, o implante com a Tadalafila tem uma grande vantagem em relação ao uso diário desse tipo de medicamento. Como vocês devem saber, a patente do Cialis, que é a Tadalafila, ela expirou em 2016. Portanto, somente a partir desse ano pôde-se desenvolver novos trabalhos, novos estudos e apresentação desse fármaco para utilização na disfunção da ereção masculina. A Tadalafila, na verdade, ela é um inibidor seletivo irreversível da chamada fosfodiesterase, que é essa enzima do tipo 5, que é conhecida como PDE5, ou seja, a fosfodiesterase de número 5. Existem várias outras formas, a forma 6, a forma 11, tá? E essa forma 5, aí sim, ela é indicada para o tratamento da disfunção erétil. A Tadalafila, ela ganhou espaço em relação aos seus antecessores, seja a sildenafila, que era o Viagra, assim como a vardenafila, desculpe a dificuldade em me expressar, por apresentar principalmente um longo tempo de ação, ou seja, uma meia-vida bastante longa, em torno de 17,5 horas. Então, se nós lembrarmos no passado que a sildenafila ela tinha uma meia-vida de 4 horas, imagine você hoje uma meia-vida de 17,5 horas, ou seja, um tempo muito maior. O que isso traz de diferente? Um melhor conforto na utilização. Então imagine você, um homem que tem uma disfunção erétil e que uma vez que ele tenha uma atividade sexual, ele teria que ter um tempo muito curto para que isso acontecesse. E com a Tadalafila esse tempo se prolongou e obviamente isso melhora a qualidade das relações humanas. Então, devido ao seu elevado tempo de meia-vida, ou seja, e com a utilização de doses mais baixas, de 5 a 10 miligramas, ele consegue manter concentrações plasmáticas melhores quando comparado com a dosagem de 20 miligramas, que era a sua dosagem original. Então, a Tadalafila, ela tem o seguinte mecanismo de ação. Uma vez acontecido o estímulo sexual, e aqui eu quero chamar a atenção que o remédio não funciona de forma espontânea. O homem não tem uma ereção se ele não tiver um estímulo sexual. Então é importante ter esse estímulo. Isso geraria a produção do óxido nítrico e, obviamente, o GTP, que é um outro subproduto que transforma no GMP cíclico. Esse GMP cíclico, através das proteínas ou através das enzimas PDE5, ela transforma na 5-GM. Se não há a presença dessa enzima, ou seja, o estímulo dessa enzima, a cascata ela caminha em direção à diminuição do cálcio intracelular, e isso faz com que haja um relaxamento da musculatura lisa peniana, e isso levaria à ereção peniana. Então, o aumento na concentração desse GMP cíclico,
que acontece pelo bloqueio dessa enzima e o aumento no relaxamento da musculatura lisa peniana, isso é que leva realmente a uma melhora das ereções, que se tornam mais fáceis, se tornam mais consistentes e mais prolongada, desde que a estimulação sexual esteja presente em primeiro lugar. Então, na realidade, há necessidade do bloqueio dessa transformação enzimática e, obviamente, o estímulo sexual normal. Aqui eu trago para vocês um trabalho que você pode ler depois, procurar esse trabalho para que você se informe de melhor condição. Então, a incidência de disfunção erétil em homens de 40 a 69 anos, esse trabalho que foi publicado, o risco de desenvolvimento de novos casos de disfunção erétil, ele foi maior para homens com menor escolaridade, aqueles que tenham patologias como diabetes e hipertensão e daqueles pacientes portadores de hipertensão prostática benigna. Eu quero aqui fazer uma análise comparativa, tá? Nós temos aqui no Brasil hoje uma preocupação grande que é com relação à Covid-19. E se vocês olharem todos os dias, é noticiado pelo consórcio de várias empresas do ramo jornalístico, essas empresas mostram a cada dia o número de casos, né, na incidência da Covid no Brasil. E vocês, se fizerem uma comparação, vocês vão ver ali que nessa população de 40 a 69 anos, nós temos perto de 1.025.000 novos casos de disfunção erétil esperado para o Brasil anualmente. Então nós temos verdadeiramente quase uma Covid por ano no número de casos de pacientes portadores de disfunção erétil. A grande diferença aqui é que os pacientes que tiveram a Covid, eles vão se recuperar e eles vão sarar, mas a disfunção erétil irá continuar. Então, a cada ano, a incidência de 1 milhão de homens com disfunção erétil, vocês têm uma ideia que nos próximos 10 anos nós teremos perto de 20 milhões de homens com disfunção erétil. Ora, um país que tem perto de 250 milhões de pessoas, e vamos aqui fazer um exercício prático, e vamos dizer que metade dessa população seriam homens. Então nós teríamos perto de 120 milhões de homens no Brasil, e que a cada 10 anos nós teríamos perto de 20 milhões de homens com disfunção erétil. Ou seja, aproximadamente 1/5 da população. Então, analisando estatisticamente que nós conseguimos dar importância à presença desse quadro clínico tão importante na vida sexual masculina e, por que não dizer, na função da vida da mulher também. Qual que é a contraindicação do uso da tadalafila? Seria exatamente pessoas, homens, em uso de beta-bloqueadores de nitratos, aquelas pessoas que usam isordil sublingual. Por quê? Porque essa associação seria importante para o risco de hipertensão arterial, de hipotensão arterial, ou seja, queda da pressão. Esses efeitos, eles são transitórios, né? E vão tender a diminuir com o uso da medicação. Esses sintomas são esses que eu estou aqui mencionando, como cefaleia, dispepsia, que é sintomas digestivos, alguns casos de dores musculares, dor na coluna, congestão nasal e aquele famoso efeito, né, quando a pessoa usava principalmente o Viagra, que a pessoa ficava vermelha, né, aquela face que condenava essas pessoas. Aqui também tem um estudo mostrando esse tipo de efeito colateral. O que se observou é que a administração crônica desse medicamento e em baixas dosagens, vamos lembrar que quando o Cialis saiu para o mercado, a dosagem era de 20 miligramas. Então, a partir do momento que foi sendo observado que doses menores, ou seja, dosagens em torno de 5 a 10 miligramas, isso traz um benefício muito grande no tratamento que mais se aproxima de uma vida sexual normal. Então, o tratamento com baixas doses diárias foi preferido por 72% dos pacientes, contra 28% que preferem essa terapia que nós chamamos de on-demand, ou seja, aquela entrega direta, ou seja, que eu tenho que tomar todos os dias, né? Aqui é mais um trabalho relatando essa predileção.
E a tadalafila ela foi aprovada nos Estados Unidos para tratamento também para os sinais do chamado prostatismo, ou seja, aqueles homens com hipertrofia prostática benigna. E isso somou-se mais uma vantagem, porque na realidade esse estudo conclui que 5 mg de tadalafila diária por um período de 12 semanas resultou em uma redução clínica significativa no total dos scores internacionais para sintomas prostáticos. Sintomas esses que seriam os sintomas de diminuição do jato urinário, né, porque a próstata fica muito crescida, ela comprime a uretra intraprostática e isso, o volume de urina fica reduzido, ou seja, o homem urina não com aquele jato forte, sim com a diminuição. Além disso, outros sintomas como a emergência urinária e a chamada disfunção erétil, que é tão importante. Aqui, mais uma vez, eu vou sempre, como eu costumo brincar, a gente deve matar a cobra e mostrar a cobra morta, tá? Essa história de falar mata a cobra e mostra o pau, isso não é verdade, e nem um trocadilho aqui em relação à nossa aula. Mas, na verdade, qualquer objeto que você usar para matar a cobra, não significa que a cobra está realmente morta e que você mostrou a cobra morta. Então tem que mostrar a cobra morta, né? Por isso é que eu coloco esses estudos durante as minhas aulas. Bem, a avaliação da eficácia e segurança dessa dosagem de tadalafila baixa, de 5 a 10 miligramas, também se mostrou, né, um medicamento que, quando usado uma ação prolongada, uma vez por dia, ele pode ser a melhor maneira de alguns pacientes esquecer, né, da sua disfunção erétil e estar prontos para qualquer atividade sexual espontânea. Então, o uso crônico desses inibidores da PDE5, né, ele é bastante eficaz no tratamento da hipertensão arterial pulmonar e devem ter efeitos cardioprotetores para lesão de isquemia e perfusão miocárdica. Então, aqui tem esse trabalho que vai mostrar exatamente isso, né? Esses agentes mostraram ser eficazes em uma ampla população de homens com disfunção erétil, incluindo pacientes com doenças vasculares, doenças arteriais coronarianas, hipertensão e diabetes. Então, devido a essa enzima que inibe, né, a inibição dessa enzima, ela é encontrada em células musculares lisas das artérias e veias sistêmicas por todo o nosso corpo, um efeito vasodilatador leve, assim tem melhorado ou potencializado o sistema cardiovascular. Então, os inibidores da PDE5, eles possuem um potencial significativo no uso terapêutico para pessoas portadoras de hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial e também para as chamadas disfunções endoteliais, que são hoje bastante graves na nossa população. Além disso, né, essa seletividade ela está relacionada com a incidência muito menor de efeitos colaterais visuais da tadalafila. Como eu disse para vocês antes, por ela ter uma ação 700 vezes mais seletivo do que a PDE6, que é uma isoforma presente na retina, aquele efeito, né, do efeito de ficar enxergando azul, de alterar a visão, é muito menor. Então a tadalafila tem uma afinidade muito grande, né, para essa PDE11, que é uma isoforma encontrada no músculo esquelético, o que é considerado para relacionar a incidência mais elevada de dores musculares e também dores musculares, dor na coluna e na musculatura. Então, é um efeito que pode se esperar com o uso desse tipo de medicação. Apesar da linha de base mais grave para a disfunção erétil em homens com diabetes, a tadalafila foi eficaz e bem tolerada na população de diabéticos. A resposta à tadalafila foi ligeiramente inferior em homens com diabetes do que em homens sem diabetes. Então, o diabetes ele está associado à aceleração da aterosclerose, associado à lesão da disfunção endotelial, e a presença da tadalafila ela tem uma importante indicação, né? Homens com diabetes, o risco de disfunção erétil é muito maior. Então, a tadalafila teria uma boa indicação para
melhorar a disfunção erétil no paciente diabético, que já é esperado e é mais comum, assim como melhorar o perfil cardioprotetor. Então, nesse slide, né, eu quero mostrar para vocês que a tadalafila em uso diário, ele melhora a disfunção endotelial e que este efeito também são evidentes em outros distúrbios vasculares, sejam arteriais, por exemplo, as lesões de carótida, mesmo após a descontinuação dessa terapêutica. Então, aqui nós podemos, então, pensar o seguinte: o tratamento da disfunção erétil, com o uso do uso da tadalafila diária, ele é efetivo, seguro e bem tolerado nos casos crônicos. E o uso pode apresentar uma função no tratamento de rotina de pacientes selecionados com disfunção erétil, no tratamento refratário dessa disfunção erétil, assim como profilático para o tratamento da hipertrofia prostática benigna, mesmo em homens que foram já submetidos a uma postectomia, ou seja, retirada da próstata. Pode estar associado com níveis mais elevados de satisfação dos pacientes e dos parceiros sexuais dessas pessoas. Nenhuma mudança foi observada ao longo do uso desse medicamento por 12 a 24 semanas, ou seja, não havia nenhuma evidência de tolerância, ou seja, eu vou usar esse medicamento, ele vai atuar durante um tempo e depois ele vai perder essa ação. Então, não existe a evidência desse tipo de comportamento para os pacientes que fazem uso da tadalafila. Portanto, vocês podem aqui agora me perguntar, né? Eu vou colocar o teclado aqui que eu estava usando, né? Que eu quero conversar com vocês aqui uma parte em relação a isso. Os implantes hormonais, eles, quando colocados no homem, e é possível também usar isso na mulher, eu vou gravar uma aula sobre o uso da tadalafila na mulher também. O que acontece? Uma vez implantado, esse implante dura 6 meses. E durante esses 6 meses, ele vai ter uma liberação lenta e uma liberação baixa. Ou seja, o que vem endossar todos os estudos que utilizou doses baixas de tadalafila. Então, quando eu implanto um implante hormonal absorvível estéril, o que na verdade eu estou fazendo? Mantendo a adesão do paciente, ou seja, ele vai ter esse inibidor de PDE5 contínua, ela dura 6 meses, o nível de liberação é igual, então isso mostra nos trabalhos que uma liberação baixa e contínua, ela é extremamente eficiente, não só para a disfunção erétil, para que esse homem não tenha o desprazer ou de ser pego de forma desprevenida. Ele terá a grande vantagem de um implante a cada 6 meses, então ele não precisa preocupar em estar todos os dias tomando a sua medicação, isso aumenta muito a adesão do seu uso. Essa dose, ele teria efeitos benéficos na proteção endotelial, ele tem um efeito importante na redução da pressão arterial, na hipertensão pulmonar, ou seja, é um fármaco, além, estava me esquecendo de dizer isso, na prevenção e tratamento da doença prostática benigna. Vocês, colegas médicos, devem saber isso. De todas as causas de mortalidade que o homem sofra, 80% deles vai ser a necrópsia encontrada uma hipertrofia prostática, seja por qualquer tipo de mortalidade, ou seja, o homem não morre da doença prostática, mas em todos os óbitos, todos os homens vão acabar desenvolvendo algum grau de hipertrofia prostática. E a tadalafila de uso regular, ela previne essa hipertrofia prostática, ela previne os sintomas prostáticos, ela protege a função endotelial, ela ajuda na pressão arterial e, obviamente, ela melhora o estresse que o homem tem por não estar apto ou adequadamente pronto para uma atividade sexual. Além disso, aqui vem mais uma coisa importante. O homem não precisa ficar revelando que está tomando diariamente uma medicação para um distúrbio de ereção, porque isso é muito desagradável entre turma de homens. Ah, você precisa disso, eu não preciso. Não vamos aqui nos ater única e exclusivamente
ao usarmos uma tadalafila, que ela seja especificamente para a função sexual. Eu disse para vocês e repito, ela tem uma vasta ação de prevenção cardiovascular, de prevenção endotelial. No paciente diabético, ele ajuda não só na disfunção erétil, mas ajuda na prevenção das complicações do diabetes. Portanto, não estamos falando aqui de um medicamento único e exclusivamente para a sua função sexual. E o homem precisa saber disso, porque o homem ele critica o outro homem por ele necessitar ou não de estar usando uma droga dessa natureza. E a desculpa dele é sempre que ele é mais efetivo do que o outro. Na verdade, nós não estamos aqui fazendo comparação sexual. Nós estamos aqui fazendo uma orientação em relação à qualidade de vida masculina, não só da sua função sexual, mas também da sua função como uma prevenção de doença cardiovascular, prevenção da doença prostática benigna. Então, é essa a intenção dessa aula que eu disponibilizo para vocês. Maiores detalhes, como eu disse no início da aula, eu tenho o meu curso em São Paulo, que vocês podem acessar o meu site, que é o paulomeira.com.br, e lá vocês vão encontrar todas as orientações para aquisição de um curso online ou a realização de um curso presencial.